Glória a Deus. Hoje o culto, os louvores, o que o pastor abriu o culto, né? Falou sobre nossa filiação em Deus. E por meio de Jesus Cristo nós nos tornamos filhos, amém? Filhos adotivos. O Senhor nos deu essa benevolência, como diz a palavra lá em Efésios. E nós somos criação de Deus, mas por causa do pecado, nós precisávamos ser redimidos. Pode ligar essa luz aqui, Tardo, por favor. E Jesus, como Deus, Ele encarnou, né, entre nós e nos ensinou um exemplo a seguir. E como nós falamos tudo de seguir os passos, né? Pai, vou seguir os seus passos. As crianças falaram aqui, a canção falava, né? Seguirei os seus passos por onde for. Jesus nos ensina na palavra, em vários textos, mas nós não vamos ter tempo de ler os textos que eu queria passar para vocês. Mas Jesus nos ensina o exemplo a ser seguido como filhos de Deus. E nós, como ouvimos aqui na abertura, o Senhor corrige o filho que ama. O pai corrige ao filho que ama. Então eu queria que você hoje, se houver correção, é o seu pai que está te corrigindo, amém? Você é filho, você tem um pai. E esse pai quer te colocar no caminho a seguir. E eu queria que vocês abrissem o texto-chave que nós vamos ler. Está em Mateus 16, 24. Bom, crianças pequenas, elas gostam de imitar os pais. Não é assim? Elas gostam de pôr os sapatos, as roupas. Não é, Marcela? A Lavínia lá, né? Quando eu era pequena, eu amava colocar salto alto e fazer que eu estava com o microfone na mão, pegava uma escova de cabelo e falava com as bonecas. As bonecas eram a igreja. E as crianças gostam disso. Elas gostam de parecer com os pais, de imitar os seus pais. Tem uma canção que diz: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou tentado, levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Queridas, nós queremos crescer. E quando nós crescemos, nós queremos ser independentes. E nós jamais podemos ser independentes do amor do Pai. Essa canção, ela fala da posição de filhos, de como nós temos que ser com o nosso Pai. Nós não podemos viver longe do Pai Celestial. Talvez o seu pai terreno falhou com você. Talvez você não teve um pai como referência. Talvez foi um avô, um tio. Eu não sei a sua história. Mas pela palavra de Deus, a Bíblia diz que você tem um pai. Lá em Salmo 139 diz que nós fomos criados maravilhosamente. E Deus nos conheceu desde lá do ventre da nossa mãe. Ele nos formou. Ele conhece eu e você desde o ventre da sua mãe. Olha que coisa tremenda. Em João, depois a gente vai ler Mateus, segura aí. Em João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ensinou o caminho, é através dele. E nós vamos falar sobre isso. Vamos lá ler em Mateus 16, 24. Depois você vai deixar aberto esse versículo. Está dizendo assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu vou ler de novo com você, para você prestar atenção.
Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós vamos falar desse texto aqui, desse verso aqui. Mas eu vou citar alguns versos, vocês não precisam abrir, tá bom? Em 1 João 2,6 diz que aquele que diz que permanece nele, Cristo, esse deve andar assim como ele andou. Permanecer em Cristo, no dicionário Aurélio, diz assim, ó, permanecer, essa palavra, permanece. Continuar sendo, prosseguir existindo, ficar. Existem vários textos em João, Mateus, que Jesus nos compara, ele se compara à videira. Eu sou a videira verdadeira. Aquele que está em mim, que permanece em mim, dá frutos. Nós precisamos permanecer em Jesus. Amém? Alguns homens da Bíblia, a Bíblia cita que andou com Deus. Noé, Enoque, a Bíblia cita, lá em Gênesis 6:8 fala de Noé. Em Gênesis 5:22 fala de Enoque. Homens que andaram com Deus. Foram conhecidos assim. Os discípulos também foram conhecidos de andar com Jesus. E você? Será que você tem sido conhecido por andar com Jesus? Será que as pessoas reconhecem Jesus em você? Por onde que você tem andado? Jesus tem ido junto? Como que você tem andado a sua vida? Tem uma canção que a pastora Lazinha gosta muito de cantar aqui. O que faria Jesus em meus passos? O que faria Jesus em meu lugar? Lado a lado, braço a braço, será que Ele faria aquilo que eu faço? Será que negaria sua mão? Será que evitaria seu irmão? Fingiria para encobrir alguém? Mentiria para sair-se bem? Lado a lado. E assim a música vai. Será? Desde pequenininha eu ouvi essa canção. Minha mãe cantava com a minha tia aqui na igreja. Minha tia canta, o pastor Mário canta. O que faria Jesus em meus passos? Essa é a minha bússola, para mim não errar. E eu quero te dar essa dica para você. Quando você estiver numa situação difícil, você não sabe o que fazer, ou em qualquer circunstância da sua história, o que faria Jesus em meus passos? O que faria Jesus em meu lugar? Andar com Jesus, queridos, é possível. Se você pensar antes assim, cada decisão. Se Jesus estivesse aqui, o que Ele faria? Que decisão Ele tomaria? E é maravilhoso pensar nisso, porque Jesus está com você. A Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Então Jesus está com você. Ele anda com você e através de você. Agora, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3,16, esse versículo também eu gosto muito. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Você é a habitação do próprio Deus. Jesus veio para fazer um caminho, para ser o caminho. Como nós lemos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele abriu este caminho para andarmos nele, para andarmos com Ele, amém? Se não fosse assim, seria impossível, queridos, nós seguirmos os passos de Jesus. Ele veio antes de nós e nos mostrou como a gente tem que fazer. E lá em Mateus que nós lemos aí, Jesus ele faz um convite, vocês viram? Se alguém quiser vir, é um convite de Jesus. Jesus ele nunca obrigou ninguém a segui-lo, nunca. Ele sempre falou, se você quiser, você quer ser curado?
Você queres? Perguntou para o cego. Você quer? O que você quer? Você acha que Jesus não sabia? Mas Ele sempre pergunta para nós. Será que você quer ser curado? Você quer ser salvo? Você quer ter uma vida plena comigo? Então me segue. Olha aqui. Este convite Ele fez e continua fazendo para mim e para você. Ele nos convida a ter o quê? Um relacionamento pessoal com Ele. Amém? E com isso eu vou compartilhar com vocês alguns passos para seguir Jesus. Primeiro passo, como eu falei, se você quiser. Você quer? Você quer seguir Jesus? Como lemos, né? Essa versão de Mateus 16, 24, eu vou ler na versão A Mensagem. Diz assim: quem quiser seguir-me, Jesus falando, tem de aceitar a minha liderança. Quem está na garupa, não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-me. Abracem-no. Abrace o sofrimento. E sigam-me. Sigam-me. E eu mostrarei a vocês como agir. Olha a versão da Bíblia, A Mensagem. Ou seja, o que Jesus está falando? Quem está na garupa, não tem como pegar a rédea da bicicleta, da moto. Não tem como. Do cavalo. Não é assim? Não tem. Tem que deixar o condutor conduzir o animal, o instrumento aí, o automóvel. Jesus, Ele quer conduzir a nossa vida. Nós precisamos deixar. Nós precisamos aqui negar a nossa vontade. Queridos, seguir Jesus é muito mais do que vir aqui na igreja e levantar as mãos, como nós fizemos hoje. É muito mais que isso. É muito mais que vir aqui e pedir para o pastor, ora por mim. É muito mais do que você ir numa célula. É muito mais do que você ir num congresso, num retiro, das programações da sua igreja. Seguir Jesus consiste em 4 passos necessários para ser verdadeiramente um discípulo. Você sabe o que significa discípulo? Seguidor, aprendiz. Ele disse assim para nós: se você quiser, e nós dizemos, eu aceito, eu quero Jesus na minha vida. Talvez você já fez isso há muitos anos atrás. Talvez ainda você não aceitou esse Jesus. Mas eu quero te fazer um convite. Aceite Ele nessa noite. Amém? O segundo passo que nós vamos ler nesse versículo aqui de Mateus é negar-se a si mesmo. Quando decidimos por Jesus, nós precisamos o quê? Passar por esse segundo passo. Que não é nada mais do que abrir a mão da nossa própria vida. Entregar para Jesus o controle. Quando aceitamos a Jesus, declaramos publicamente que estamos sendo o quê? Crucificados com Ele. Ou seja, os nossos costumes, os nossos vícios, prazeres, desejos, precisam morrer junto de Jesus. Paulo diz lá em Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quando dizemos que somos cristãos, porque você vai por aí no seu trabalho, no mercado, qualquer lugar que você fala, eu sou cristão, eu vou na igreja Fonte de Vida. Será que nós temos vivido mesmo como cristãos? Porque, queridos, cristão significa no grego pequenos cristos, seguidores, imitadores de Cristo. Você tem crescido nesse cristianismo a cada dia? As pessoas reconhecem Jesus em você? Queridos, a palavra, como nós falamos, o Senhor corrige. E eu estou aqui hoje para colocar uma luz no quarto escuro aí da sua alma.
para aqui, porque a palavra de Deus diz que ela é luz, ela é a verdade liberta, amém? Será que nós temos sido pessoas mansas, homens, pais mansos, homens e mulheres dóceis, humildes, misericordiosos, compassivos, amigas, amigos fiéis? Será que nós temos sido pais amorosos com os filhos, maridos amorosos com sua esposa? Na sua casa, querido, é lá mesmo que você precisa mostrar o verdadeiro evangelho de Jesus. Será que são características que você tem carregado? Eu não estou falando aqui de esforço, não. Eu estou falando de fruto mesmo. Fruto do Espírito, que flui de um relacionamento com o Pai. Lá em Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. E só tem o fruto do Espírito: paz, mansidão, amor, longanimidade, amabilidade, bondade, domínio próprio. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus em nós, em você. Somente, queridos, quando Jesus habita em nós, nós conseguimos manifestar o fruto do Espírito. Sabe como as pessoas vão te conhecer? Não quando você vem na igreja Fonte de Vida, bonitinho, arrumadinho, não. É quando você exalar lá fora o fruto do Espírito. Sabe como as pessoas vão reconhecer a nova vida de Jesus em você? Quando você começar, quando tiver uma situação, você ser mansa, você ter domínio para reagir, você não ser uma pessoa áspera, grosseira, intolerante. Será que você tem parecido com seu pai? Os pais se sentem orgulhosos, né? Quando alguém fala: nossa, você é filho de fulano? Como parece com ele? Os pais ficam todos cheios. O seu Pai Celestial também. Quando as pessoas reconhecem Ele em você. Nós cantamos aqui, né? Quando a gente para que o meu, como que é a música lá do abraço? Para ficar o formato do seu abraço. Eu estava ali, o Senhor ministrou algo em meu coração. Para ter o formato do abraço de Deus, queridos, nós precisamos amar. Amar aqueles que muitas vezes nos odeiam. Amar os nossos inimigos. Amar aqueles que falam mal. Amar aqueles que foram maldosos. Amar. Ficar com o formato de Deus, nós precisamos estar nele, firmados na videira. Nosso cristianismo primeiro precisa aparecer dentro da nossa casa. Você sabia? Como eu disse, é lá. É lá que as máscaras caem. Porque aqui, se o pastor falar alguma coisa com você, você fala. Aqui dentro de você fala: mas o que esse pastor está falando? Mas na sua casa você fala: mulher, o que você está falando aí? E muitos ainda mandam a mulher calar a boca. É dentro da casa que você tem que ser o verdadeiro Cristo. Pequenos Cristo, pequeno seguidor de Jesus. É lá, queridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. A igreja somos nós. Você é perfeita? Eu não sou perfeita. Mulheres, sujeitai aos vossos maridos. O que é sujeitar? Não é ser capacho. Honra. Honra. Honre o seu esposo. Marido, ame a sua esposa. Ame. Você vai estar sendo um pequeno Cristo. Como você tem sido na sua casa? Sem paciência, sem carinho com os filhos? Tem pai que fica no celular, o filho chega e não dá nem bola. Agora quando é um amigo falando de futebol, para tudo. Para tudo. Não é assim? Eu sei que vocês estão rindo por dentro. Porque é verdade. Ouve todo mundo, mas a esposa não quer ouvir. Eu quero nessa noite, queridos, que você olhe para dentro de você.
E comece a analisar se você tem sido parecido com Jesus. Eu fiz isso enquanto eu preparava essa palavra. Deus falou primeiro comigo. Ele quer organizar a sua vida, amém? Ele quer colocar no lugar a sua história, para que você o siga e seja verdadeiramente um filho de Deus. O velho homem tem que morrer, para que o novo homem em Cristo nasça e viva verdadeiramente a vida de Deus. O terceiro passo, que nós lemos lá em Mateus: tome a sua cruz. Nós falamos que Jesus fez um convite, não foi? Se quiser vir, venha. O segundo foi? O que nós falamos no segundo passo? Negue-se a si mesmo. Não mais você, mas Cristo vivendo através de você. Das suas atitudes, em tudo. Negar a sua vontade. Não, mas eu não queria, mas eu vou, porque Jesus pede para mim ir. Não, mas eu não estou afim, mas você vai, porque é para sua edificação espiritual, amém? Quem está dormindo aí? Acorda, Jesus. Querido, Satanás, ele quer a todo instante destruir a minha e a sua história. Ele não está perdendo tempo aqui não. Enquanto eu estou falando com você, ele está na sua mente assim, ó. O que essa mulher está falando? Ela não sabe da minha vida, ela não sabe quem eu sou. Mas Jesus te conhece. Ele sabe a motivação do seu coração. Ele conhece quem você é. Eu não sei quem você é dentro da sua casa. Vocês não sabem quem eu sou dentro da minha casa. Mas Jesus conhece cada um de nós. E Ele quer nos alinhar nessa noite, amém? O terceiro passo é: tome a sua cruz. Querido, Jesus viveu uma vida de cruz. Ele não só carregou não, Ele viveu uma vida de cruz. Não confunda essa cruz que Jesus, que a gente coloca, com aquela cruz que Jesus carregou. Ele teve que morrer nela, por amor a mim e a você. Aquela cruz foi maldita, por causa dos meus e dos seus pecados. É o símbolo maior do amor de Deus por nós, e onde foi decretada a nossa salvação, amém? Lá na cruz. Mas essa cruz que Jesus está falando é a nossa identidade de cristão. Essa cruz que Jesus fala: tome a sua cruz, é a sua identidade de cristão. Se não tomarmos a cruz dia após dia, nunca seremos considerados cristãos, pequenos cristos. O cristão verdadeiro e autêntico, ele carrega a sua cruz. Ou seja, ele carrega a sua marca registrada de um herdeiro de Deus. Eu vou suportar afronta, eu vou suportar perseguição, eu vou suportar porque eu tenho as marcas de Cristo em mim. Eu vou carregar a minha cruz, eu vou carregar com toda a força do meu ser até a vinda do Senhor. A cruz é como se fosse o seu DNA. Ela comprova que somos filhos do Deus eterno. Tomar a cruz significa fazer o que Jesus fez. Como é difícil amar todo tempo. Jesus não foi apenas o Salvador, mas antes de tudo, Ele foi o Senhor da nossa vida, da nossa história. Nós precisamos dar a Ele o controle, a permissão, para que Ele viva dentro de nós e controle a nossa vida. Amém? Seja dependente dEle, queridos, em todo o tempo. Seja dependente de Jesus. Se não fosse a graça do Senhor, nós não estaríamos aqui. Desde a história do Murilo, se nós não, já faz 5 anos, Murilo tem 5 anos. Vocês viram ele gritar aqui? Ele não parava igual as criancinhas paravam. Ele tem talvez um diagnóstico de espectro de autismo. Além de todas as circunstâncias que ele passou. 5 cirurgias, vocês já sabem a história. A gente não sabe se esse espectro de autismo veio das má formação, se é alguma falta de oxigênio na UTI. Eu não sei. Nós ainda precisamos investigar. Por causa da pandemia foi parado o tratamento. Mas nós estamos aqui pela graça de Deus, porque nós o amamos e nós carregamos a cruz de Jesus. Tome a sua cruz.
Se você quiser, você aceitou Jesus. Negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, negue a vontade da carne. Se você quiser, siga-me. Siga-me. O que fala lá no Mateus? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui começa a verdadeira jornada. Uma jornada de luta, mas também de vida feliz, de vitória. Porque Jesus, Ele já ganhou todas as nossas lutas. Nós já somos vencedores em Cristo Jesus. E aquele que não aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nunca descobrirá sentido de vida. Nós não seremos livres das lutas, não. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, Ele disse. Mas tem de bom ânimo, eu venci. Vocês também vão vencer. Ele nos deixou o exemplo. Nós só precisamos seguir os seus passos. Os passos do seu Pai, que é perfeito, que não erra, que te amou e te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: filho, você tem um Pai. Filho, me siga. Filho, negue as suas vontades. Filho, eu sei aonde você tem que caminhar para ser feliz, para chegar até a eternidade comigo. Talvez você tenha pensado em desistir pelo caminho. Talvez você pense: o que está acontecendo com a minha história? Sabe, aquele que segue a Jesus e anda em seus caminhos consegue ver a sua boa obra, a sua boa mão, agindo em todas as situações. Vamos abrir lá em 2 Coríntios 5:17. Vocês estão entendendo? Estou sendo clara? Olha o que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Até aqui. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nós não aprendemos isso lá no encontro? Quem foi no encontro esses dois final de semana? Levanta a mão os homens e as mulheres. Oh, glória! O encontro é tremendo. O amor de Deus é tremendo, queridos. E assim nós podemos desfrutar. Quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas velhas, tudo aquilo que você não entendia que era pecado, tudo aquilo que as pessoas falavam de você, ficaram para trás. Eis que tudo se faz novo. E aí nós podemos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando estamos em Jesus. Para seguir Jesus, precisamos imitá-lo, andar em amor. Efésios 5, 1, 2, não precisa abrir. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Você tem um Pai, e você precisa ser esse imitador de Cristo. Amém? Lá em João 13:35 diz assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
Olha quanto ensino que Jesus está falando para nós aqui, lá em João, em Efésio. Se você quer ser parecido comigo, se você quer ser seguidor de Cristo, você precisa andar como Ele andou. Você precisa amar como Ele amou. Não existe nenhuma ação que nos torna mais parecidos com Jesus do que a ação de amar. Amar a sua esposa, amar os seus filhos, amar a sua sogra, amar seus familiares, no seu trabalho, as pessoas difíceis. Como é difícil demonstrar amor, mas nós precisamos amar. O amor nos faz enxergar as pessoas da mesma forma que Cristo as enxerga. Quem ama, enxerga beleza onde muitos só vê podridão. Talvez as pessoas veem você um zero à esquerda. Ah lá, tá indo lá aquele... O que vai fazer na igreja, aquele Zé Mané? Mas Jesus, Ele te vê como filho amado. Você consegue olhar para o seu filho e ver... A gente sabe que tem defeito, mas você consegue odiá-lo? Jamais. Jesus, Ele não odeia você. Você é filho amado. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que Ele diz de você. Você é meu filho amado. Você foi comprado por um alto preço, preço de sangue. Amar, queridos, é resultado de um relacionamento com Deus. Se está faltando amor na sua história, na sua caminhada, é porque falta relacionamento com o Pai, com aquele que ama em todo o tempo. Ele te ama, mas Ele não ama tudo o que você faz. Ele ama aquilo quando você está nele e você começa o quê? Reagir com o fruto do Espírito. As suas ações precisam mostrar Cristo em você. Nós precisamos andar em amor. Nós precisamos andar na luz. Em 1 João 1, 6, 7 diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas. Coloca lá, por favor, Ti. Não é você não, é o Jorge. 1 João, o Tiago põe para live. Ah, o Jorge está aí. Ah, é o Gabriel, não enxergo. 1 João, capítulo 1, versos 6 e 7. Cadê o óculos, pastor? Está lá na estante. Olha lá. 1 João, capítulo 1, versos 6 e 7. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos. E não praticamos a verdade. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele, Jesus, na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Não tem como odiar. Você precisa tolerar o irmão em amor, a Bíblia diz. Aonde ainda existe escuridão na sua vida, Jesus está querendo pôr luz. O que é a luz? O que é a luz? É a palavra de Deus. Luz é a verdade. Lá em Salmos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Você quer andar, seguir os passos de Jesus? Palavra, luz, palavra. É como se fosse como chama? Lanterna. Tá lá, tá te guiando
Não tem mais escuridão, não tem mais trevas. A luz da verdade te ilumina, te guia por onde você for. A palavra de Deus, ela te conduz para você não errar. Sabe o que significa pecado? Você aprendeu no encontro. O que é? Errar o alvo. Está errando o alvo, queridos. Se alinhe na vontade de Deus. Ande na luz, que é a palavra, a verdade. A palavra de Deus diz que a verdade liberta. A palavra de Deus vai te libertar deste velho homem, amém? Dessa velha mulher, desse homem ranzinza, cri-cri. Oh Jesus, essa mulher que murmura, reclama de tudo. Precisamos amar, andar na luz. Fruto do Espírito. Jesus, aonde você vai, Jesus? Você está levando Jesus? As pessoas reconhecem Jesus em você? O seu marido, mulher, reconhece Jesus nas suas atitudes? A sua esposa reconhece Jesus nas suas atitudes? Nós precisamos andar em amor, andar na luz e andar na verdade. Vamos abrir de novo. 3 João, capítulo 1, verso 3 e 4. Fala um aleluia aí para me ajudar. Obrigado. É para Jesus. 3 João, capítulo 1, verso 3 e 4. Pois lá? Alguns dos irmãos regressaram. É isso aí. A minha versão é diferente. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade e de como você vive de acordo com a verdade. Eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Olha o que o João está dizendo. Que aquelas pessoas andavam na verdade. Que alegria. Andar na verdade é não se conformar com esse mundo que nós estamos vivendo. Esse mundo de engano. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este mundo. Não vos amoldem, algumas versões diz, aos padrões desse mundo. Se os padrões desse mundo falar para você divorciar, não é para você se amoldar. É para você perdoar. 70 vezes 7 a palavra de Deus diz. Amar como Cristo amou a igreja. Não tem como, queridos. Quando você olha para a palavra, não tem como. Agora, o mundo sim. Vai ser feliz. Vai curtir a vida. Nós precisamos olhar mais para a palavra se nós queremos ser verdadeiramente seguidores de Cristo Jesus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Você quer viver isso? Eu quero. Eu quero viver isso. Só que eu preciso o quê? Aqui, ó, na mente. Todo dia, na cruz. Negue-se a si mesmo. Senhor, me enche do teu espírito. Dá-me paciência, amor, longanimidade, mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio. Senhor, me ajuda a fazer com que esse fruto do espírito nasça em mim. Você tem algumas atitudes e características que o Espírito Santo talvez testifique em você. Isso não vem de mim. Quando a gente erra, quando a gente fala alguma coisa, não é assim? Na hora o Espírito Santo fala: peraí, tá errado. Pede perdão. Ah, não. Pedir perdão não. Oh. E o meu orgulho? Pede perdão. Você magoou. Ah, Deus, não vai dar não. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me, Jesus disse. Seguir os passos de Jesus é andar na luz.
andar em amor, andar na verdade. Nós precisamos andar na verdade, não aceitar a mentira em nós, porque nós sabemos quem é o pai da mentira. Quem é? Diabo. A Bíblia diz isso, lá em João 8,44. O pai da mentira é Satanás. Andar com Jesus é pensar como Jesus faria em seu lugar. Siga os passos de Jesus, queridos, sem hipocrisia. Eu queria que vocês ouvissem esse texto aqui. Eu vou ler, deixa eu ver se eu vou ler tudo isso. Não. Mateus 23, 27 diz assim: ai de vocês. Repitam. Ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas. Jesus está falando, tá? O Jesus de amor, Ele também é um Deus que corrige. Ele é um Deus também que quer alinhar os seus filhos. E Ele nos chamou de hipócritas. Escribas são pessoas estudadas, né? Homens estudados da palavra. Sacerdotes, fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Vocês, líderes religiosos, crentes, são um caso perdido, impostores, diz na versão A Mensagem. Mentirosos, hipócritas, pessoas falsas, falam que seguem Jesus, mas dentro só tem podridão, lamúria, morte. A sua boca, a sua língua, só abre a boca para blasfemar, para reclamar, para murmurar. Sepulcros caiados. Olha o que a Bíblia diz, queridos. É para olhar para dentro de nós. Talvez você está aqui, né, com a máscara bonitinho, crente. A gente põe salto alto, vem na igreja com a melhor roupa. É para você vir mesmo, para Jesus. Mas e aqui dentro? Como que você está, crente? O Senhor tem que ocupar o centro da nossa vida. Isso é adoração. Não é isso que fazemos aqui, não. Não é isso que a gente vem fazer aqui no louvor. Linda banda, né? Uau! A presença de Deus vem. A glória dele vem. Porque Ele é misericordioso. Ele usa apesar de nós. Só que não é isso que é adoração. Adoração não é chorar, cantar, aleluia Jesus, não. Lá em João 4,23 diz que o seu Pai, procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aqui Jesus está falando de pessoas que têm o coração totalmente nele. Deixa de ser hipócrita, Jesus está falando. Ai de vocês que vão lá na igreja Fonte de Vida, põe uma máscara de crente, mas vive lá fora na sua casa, no seu trabalho, blasfema, rouba, adultera, prostitui, na pornografia na sua casa. Ai de vós, sepulcros caiados. É uma palavra de não é muito glória a Deus, aleluia, né? Não é não. Enquanto eu estava em casa eu chorava. Deus, tem misericórdia de mim. Eu não quero ser um sepulcro caiado. Eu quero ser alguém que resplandeça a tua glória. A Bíblia diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em mim e você é a esperança de um dia esse mundo estar com Jesus eternamente. Será que Jesus tem ocupado o centro da sua vida, queridos? Aonde você tem procurado a solução dos seus problemas? Na internet?
No Facebook? Instagram? Com os amigos que não têm Jesus? Que não conhecem a verdade? Tem chorado aos pés de quem? Nas lutas. Você precisa chorar aos pés de Jesus. As suas angústias. Não postar lá nas redes sociais: ninguém me ama, ninguém me quer. Não. Vai para a cruz. Vai para os pés de Jesus e fala: eu tenho um Pai que me ama, que cuida de mim. Confesse para Jesus as suas debilidades, as suas dores, as suas imperfeições. Fala: pai. Sabe quando o filho fala para o pai, abre o coração: oh pai, me perdoa. Pai, eu sou tão falho, pai. Como pai, meus filhos eu errei. Como mãe eu errei. Com a minha esposa eu errei. Pai, me ensina a ser um marido melhor. Me ensina a ser um pai como o Senhor é. Fala para Jesus. Em Salmos diz: confessei os vossos pecados para que sareis. Confesse a Ele. Olha, Senhor, eu sou essa pessoa aqui, mas eu sei que o Senhor pode me transformar de glória em glória até chegar o dia perfeito. Jesus não quer gente perfeita, Ele quer nos aperfeiçoar. Só que você precisa o quê? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, tomar as suas debilidades e falar: Senhor, eis-me aqui, ó, eu sou esse cara, eu sou essa mulher, eu preciso mudar, eu preciso amar mais, eu preciso ser mais paciente, eu preciso parecer com Cristo. Como que as pessoas virão até Jesus se você não reflete Ele, queridos? Como? Lá no mercado, na fila do açougue. Hoje não tem tanto mais fila, né? No trânsito. Esses dias meu marido ficou nervoso no trânsito. Vou confessar aqui, vou denunciar você. Mas só vou dar exemplo, tá bom? Falei: amor, tenha paciência. Às vezes a pessoa não percebeu que você tá... Porque o cara não deu seta. Santa Rita não tem essas coisas, né? E ele: mas não deu seta, esse abençoado. Ainda bem que falou abençoado. Ai pro céu. E eu falei: amor, mas tenha mais paciência. Coitadinho, às vezes ele tá com a cabeça cheia, não reparou. Mas muitas vezes a gente não somos parecidos com Jesus no trânsito. Coisas pequenas, queridos. É nas pequenas que nós tropeçamos. Pedra grande a gente enxerga. Não tem como tropeçar num pedrão aqui. É nas pequenas. É nos pequenos detalhes da sua história. É tombo aqui, mais um tombinho, daqui a pouco você está no chão. Mas Jesus hoje Ele quer te levantar, amém? Jesus, Ele busca pessoas fiéis, sinceras, transparentes. Rasga a sua máscara. Essa aí não, ainda não. A máscara do falso cristão. Nós somos muitas vezes críticos demais, amargurados demais. Eu já estou terminando. Nós precisamos refletir Jesus. Em 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem de quem? Do seu Pai, como pelo Espírito do Senhor. Nós somos transformados a cada dia. Nós precisamos refletir Jesus. Quando nós contemplamos a glória do Senhor, somos transformados na sua própria imagem, a imagem do Senhor. Nós então, com a glória sempre crescente, cada dia cresce mais um pouquinho. Eu vou negar
mais um pouquinho hoje. Eu vou renunciar mais um pouquinho hoje. Eu vou levar minha cruz mais um pouquinho hoje. Não, eu estou seguindo Jesus. Eu vou ser um pai melhor. Não, eu vou ser uma mãe melhor, uma esposa abençoada. Vou murmurar menos, vou agradecer mais. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Agradece mais. Está difícil? Agradece. Está na luta lá? Agradece. Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes o porquê eu estou passando por isso. Me ajuda, Senhor, a caminhar contigo. Amém? Nós precisamos ser parecidos com o nosso Pai. Tinha tanto texto aqui para ler, mas as horas voaram. E eu queria que você ficasse de pé. Jesus, Ele te chama nessa noite para ser filho de um pai amoroso. De um pai que fala: vem, filho, me segue. Segue. Deixa esse jeito velho aí. Eu te faço novo a cada manhã. A sua história em mim é diferente. Eu posso te fazer um bom pai. Eu posso te fazer uma boa mãe. Eu posso fazer de você um bom filho, uma boa filha, um bom funcionário, um bom patrão, um bom amigo. Em Jesus, a nossa história pode ser diferente. Você crê nisso? Você crê que você é filho, que você tem um pai, e Ele te convidou nessa noite a segui-lo? Você vai segui-lo? Então você precisa andar nessa verdade, andar na luz, andar na verdade, andar em amor. Amém?